Então, Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 18, versículo 8 ao 11, lê aí comigo. E Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios ouviam-o e creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. As viagens missionárias de Paulo são conhecidas como um momento já de difusão da igreja do Senhor Jesus Cristo numa segunda fase. A igreja foi inaugurada, na sua inauguração, como se acredita, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, com a efusão do batismo do Espírito Santo, no dia de Pentecostes. E dali se inicia um tempo novo, a um povo que agora era denominado e chamado de igreja. A igreja começa a se espalhar e os discípulos, era muita multidão dos discípulos, já no capítulo de número 4 de Atos dos Apóstolos, e essa multidão agora é pressionada a sair de Jerusalém e se espalhar pelo mundo. É interessante você pensar nisso, que os motivos pelos quais levaram o povo de Deus a serem espalhados pelo mundo não são os motivos que você pensaria. Alguns pensam assim, obrigado meu amigo, que a igreja do Senhor Jesus Cristo se espalhou pelo mundo por causa de um convite missionário do pastor presidente a abrir uma igreja em Corinto. Não, não foi. Ou então, de repente, uma necessidade que se viram de uma região do Oriente Médio lá, que precisava da abertura de um ministério do Belém da Assembleia de Deus. Também não foi. A igreja foi espalhada pela necessidade que as pessoas tinham de, em primeiro lugar, não habitar mais no lugar onde estavam. A perseguição em Jerusalém foi tão grande que fez com que a igreja fosse expulsa da cidade. Na verdade, talvez o pensamento dos primeiros cristãos fosse que Jerusalém, aquela terrena, se tornasse um ambiente de peregrinação no mundo todo, onde as pessoas iam chegar ali, e aquilo ali agora ia ser um ambiente consagrado ao Messias, ao Senhor Jesus Cristo, e eles iam começar um novo império a partir daquele lugar, que ia dominar todo mundo, como era prometido pelas profecias messiânicas. Mas ao contrário disso, que a gente vê é que a igreja, por conta da perseguição, foi espalhada pelo mundo. Surge então a necessidade de se organizar igrejas aonde o povo de Deus tinha alcançado. E o propósito das viagens missionárias foi justamente começar a organizar as igrejas pelos lugares aonde esses cristãos messiânicos tinham se espalhado. É verdade que algumas cidades receberam o evangelho e algumas pessoas que se converteram começaram a receber a igreja na sua casa. Mas Paulo, Silas, Barnabé e os outros, inclusive Tomé, João, Pedro, entenderam que o mistério que havia sido revelado na pessoa do Senhor Jesus Cristo era para ser espalhado no mundo todo. O que eu quero dizer com você nesse início de mensagem, e o tema da nossa mensagem hoje é a consolação que vem de Deus, é que talvez a gente pense que depois que a gente passa a servir o Senhor Jesus Cristo e passa a ser crente, as motivações que levam a nossa vida a estar mais perto dele vão ser sempre positivas. E nem sempre são. Eu lembro até hoje, como testemunho pessoal, que certa vez, por volta do ano 2012, com certeza foi 2012, a gente estava passando por uma crise pessoal, econômica, financeira, espiritual tão grande, que eu lembro que um dia eu cheguei em casa completamente aberto a falar com Deus. Não porque eu tinha sentido a alegria de buscar Deus, mas porque a angústia era tão grande que só sobrava falar com Deus. E eu lembro que eu cheguei aquele dia em casa e nós tínhamos um sofá vermelho que fazia muito sucesso, era muito bonito. E eu me ajoelhei naquele sofá de camurça e as lágrimas molhavam aquele sofá pela angústia do meu coração. E então eu cheguei a uma conclusão fantástica. E eu falei assim com o Espírito de Deus: o que o Senhor não tem que fazer para mim vir aqui de maneira voluntária e de coração aberto?
Quantas vezes não são a angústia que nos trazem de maneira voluntária a presença de Deus? Quantas vezes não são por causa da contrariedade das circunstâncias da vida de maneira tão grande, é que nós nos convencemos que o único lugar de libertação para nós é a presença do Senhor. Você sabe que a igreja, quando surge no poder e na infusão do Espírito Santo de Deus, passa um momento absolutamente fantástico, de alegria. Um só era o coração do povo e da multidão. Que beleza! Mas agora vem a perseguição e o coração do povo, que era um só, se espalha pelos 4 cantos da terra. Quando a gente observa essa passagem, Paulo chega em Corintos, ele tinha passado já no capítulo 17 por Atenas e algumas outras cidades. Numa das cidades que ele passa, a palavra que apareceu quando ele começa a pregar no lugar, nas ruas e nas sinagogas, foi alguém que gritou assim: aqueles que alvoroçaram o mundo chegaram aqui. A percepção que eles tinham da igreja, que eles tinham do povo de Deus, não era de gente quista, não era de gente que era likeable, eram de pessoas que trouxeram conflitos, contrariedades, pressões, pessoas que trouxeram, como que eu podia dizer, crises existenciais da sociedade onde eles apareceram. Era gente que, nesse apontar de Cristo, trazia um apontar de dedos a condutas, a maneiras de pensar, a ideologias, a projetos pessoais. A gente gosta muito quando Jesus fala assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai de mim o meu jugo e o meu fardo, que é leve, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Deus. Mas às vezes fica difícil de engolir. Olha, aquele pois que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque a princípio Jesus fala a respeito desse momento de renovação espiritual, mas em contrapartida, ele nos chama a uma nova consciência de vida, não baseada no nosso projeto pessoal, mas nele. E aí que surge essa iluminação, essa figura tão poderosa no Novo Testamento que é Paulo. Paulo achava um absurdo essa nova maneira de viver, ainda quando o seu nome era Saulo. Ele achava um absurdo um novo projeto de vida baseado em uma revelação de um homem que os seus discípulos dizem que estava vivo. Flávio José, quando fala dos cristãos, fala: surgiram alguns discípulos de um tal de Jesus, defunto que eles dizem viver. Essa percepção da figura do Senhor Jesus Cristo viva era algo tão complexo que Paulo simplesmente, na sua cabeça, a maneira mais fácil de resolver esse problema é eliminar essas pessoas. Não eliminar de maneira consciência ou ideológica, não. É realmente colocar em prisão, matar, crucificar, prender. O Senhor Jesus Cristo foi recebido como uma figura anti-César, antipolítica, uma figura que trazia uma disparidade ao status quo como as coisas estavam. Estava tudo tranquilo, tinha governo, tinha polícia, tinha elite, tinha gente governando, mas Jesus aparece com uma mensagem que colocava em questionamento se todas essas estruturas eram, primeiro, válidas e se compensava viver desse jeito. Paulo foi extremamente contra isso. E agora ele passa na sinagoga, pega cartas e sai aí prendendo os nossos irmãos. Até que um dia, em Atos, no capítulo 9, ele no caminho para Damasco tem uma visão. Aparece ele um clarão na frente dele e ele cai ao chão. E a voz que fala dele através daquele clarão, porque as pessoas que o acompanhavam ouviram o clarão, mas não ouviram a voz, e a voz dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro será para ti recalcitrar contra os aguilhões. Olha, Saulo, já chega.
Aí ele fala assim: quem é, Senhor? Sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Você conhece a história? Saulo fica cego, vai parar numa cidadezinha onde o lugar, que a rua era conhecida como Rua Direita. Então Jesus aparece a um outro homem chamado Ananias. Ananias é convidado a ir lá na casa do Saulo, lá onde ele está, para orar por ele. E eu gosto sempre de pensar nessa história. Você já pensou, Ananias, quando recebe o recado? Jesus aparece: olha, Ananias, é o seguinte, você precisa de ir ali na Rua Direita para orar pelo perseguidor da igreja. Isso já é uma coisa maravilhosa e fantástica, mas o mais maravilhoso e fantástico é que o tal do Ananias olha para o Jesus falando com ele, fala assim: Senhor, mas esse não é o perseguidor da igreja? Ele falou: peraí, como é que é essa ordem? Ele pondera a ordem. E o mais maravilhoso é que Jesus fala assim: não vai, porque esse para mim é vaso escolhido. Para você ele é o perseguidor, mas para mim ele é vaso escolhido. Para você ele não merece, mas para mim ele é vaso escolhido. Para você ele está ponderado aí nessa e nessa circunstância, mas para mim ele é vaso escolhido. E aí Jesus mostra que ele escolhe o vaso independente da história, independente de quem é, independente do que fazia. Saulo se levanta, começa a aprender com os discípulos, passa ainda ali 2 anos, é levado para Antioquia, conhece Barnabé, é levado para Jerusalém, é treinado agora no entendimento do cumprimento das profecias. Em Antioquia, enquanto eles estão em oração, lá em Atos, no capítulo 13, vem uma profecia e diz assim: o Espírito Santo disse: olha, apartai-vos a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. E espalha esses 2 homens pelo mundo. Eles vão passando, certa cidade que eles chegam, os milagres que eles operavam eram tão grandes e tão maravilhosos que as pessoas queriam até servir sacrifícios a eles. Esse é o grande Mércules que veio à nossa cidade, né? E eles têm que rasgar a roupa para mostrar que é homem. Mas em algumas outras cidades, a situação era tão difícil que eles iam parar na cadeia. Eles eram presos, apanhavam, passavam por dificuldades tremendas. E aí surgiu o questionamento: Senhor, será que compensa? Quando a gente olha as situações que às vezes a gente vive em alguns lugares, e como uma igreja ministerial, às vezes a gente fica pensando: será que compensa ainda ficar insistindo com essa cidade, com esse povo? Será que compensa ainda ficar investindo tempo, fôlego, vida a esse projeto, a essa história? Será que compensa ainda falar aos coríntios que existe uma salvação para a vida deles, se eles não estão absolutamente desinteressados nisso? Compensa. Eu fico pensando, e é justamente o cerne dessa mensagem, por exemplo, a vida do nosso querido José. E eu sempre lembro a você aquele primeiro encontro de José com os seus irmãos. Não o último, o primeiro. Quando José vê os seus irmãos entrando ali na cidade do Egito, e sabe que é os seus irmãos, mas os seus irmãos não sabem quem ele é. E percebe que os irmãos vieram para a cidade onde ele colocou uma oportunidade para que o mundo tivesse trigo ainda. Porque o único lugar do mundo que tinha grãos ainda era o Egito. E aí ele olha: aqueles que o traíram, aqueles que não ouviram os gritos dele de socorro, aqueles que ignoraram até mesmo o seu parentesco consanguíneo, agora vindo comprar grãos no lugar onde ele salvou. Você acha que não passou pela cabeça de José: esse povo não merece? Esses caras não merecem, eles merecem um grão, não merecem passar fome, porque eles estão nessa condição, porque isso é castigo divino pelo que eles fizeram comigo. Talvez foi nessa época justamente que a Damares se inspirou para escrever aquela música, né? Quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando me vê na bênção vai se arrepender, que minha vitória hoje tem sabor de mel. Vendo esse povo aí agora sofrendo, minha vitória hoje tem sabor de mel. José tenta, ele se esforça para não se importar.
Ele monta até um esquema para conseguir fazer com que os seus irmãos ficassem, de alguma maneira, afastados, inclusive da bênção. Mas, por fim, a história e o coração de Deus na vida de José vence. O coração de Deus na vida de José vence. E o coração de Deus na vida de José vence, não é porque José era bom, mas porque o coração bondoso de Deus vence as nossas barreiras. O coração bondoso de Deus cativa nosso coração até a esperança. O coração bondoso de Deus chama a nossa vida a doar a nossa própria vida em amor àqueles que ainda precisam, mesmo quando eles não se importam. No capítulo 18 que a gente leu, Paulo passa por um momento muito especial. Diz que o tal do principal da sinagoga, o Crispo, se converte. E converter um principal da sinagoga era mais ou menos como converter o padre da cidade. O principal da sinagoga, ele não era sacerdote. Mas dentro da figura da igreja, ele seria como o pastor presidente daquela cidade. Na figura da igreja. Então, na figura da igreja católica, você podia colocar ele como aquela pessoa responsável por tudo que acontecia na igreja local. Ele era quem escolhia quem ia fazer a leitura, ele era quem escolhia o modelo que a sinagoga ia conviver, era ele, inclusive, o responsável pelas decisões, a presidência das decisões sociais da comunidade judaica daquela cidade. E Crispo, que devia ter um coração dentro da cultura judaica, completamente contra uma nova ideia e um novo Senhor, se entrega ao Senhor Jesus Cristo. E aquilo com certeza foi um alvoroço, porque muitos da sinagoga também aceitaram a Jesus. Mas de alguma maneira Lucas começa a dizer que, ao invés de Paulo ficar animado com aquele pessoal que estava se convertendo, parece que isso trouxe ao coração dele uma certa apreensão. Parece que o coração dele ficou transtornado, porque ao mesmo tempo que alguns estavam aceitando, outros estavam se ajuntando para planejar a morte de Paulo. Deixa eu falar uma coisa para você. Você nunca vai viver uma vida genuinamente cristã sem oposição. Você nunca vai viver uma vida genuinamente cristã sem oposição. Tem gente que se opõe contra você porque você é crente. Tem gente que se opõe contra você porque você é você. Por que você não gosta dele? Não sei. Alguma coisa nele me diz que, tem alguma coisa errada. O que está errado? Não sei, mas alguma coisa tem. Um dia eu vou saber. Tem gente que se opõe, porque é influenciada pelo maligno para te trazer tristeza, para colocar uma barreira entre você e a alegria que vem do Senhor, para colocar uma barreira entre você e o plano de Deus na sua vida, para colocar entre você e Deus uma barreira entre as promessas dele serem cumpridas na sua vida. Mas a gente falou já uma vez, e é interessante a gente pensar mais um pouquinho, o que significa consolo? O que é ser consolado? Né? Consolo para algumas pessoas, e dentro daquilo que a ideia que o dicionário passa para a gente, ela é conformar-se. Você está conformado. Estar formado é estar na forma de alguma coisa. Mas estar conformado é aproveitar a forma de alguma coisa para se adaptar a ela. A conformação é uma adaptação àquela situação. A formação é um crescimento para aquela circunstância. Mas a conformação é uma adaptação àquela circunstância. Tem muita gente conformada por aí. Eu estou conformado que essa minha vida é essa aqui mesmo. Eu estou conformado que a minha vida de imigrante é essa mesmo.
Eu estou conformado que as minhas expectativas, as minhas esperanças vão ser frustradas e é isso aqui mesmo que eu tenho. A conformação dentro desse consolo do dicionário que nos apresenta é a conformação dos homens, é a conformação do tadinho. É a conformação de alguém que chega para você e tem a coragem de falar, olha, tudo bem, você perdeu um filho, mas pelo menos você tem outro. Olha, tudo bem, o seu casamento deu errado, mas pelo menos, né, você conseguiu sair vivo aí desse relacionamento. É que tudo bem, você perdeu a sua empresa, mas pelo menos aí você tem a sua casa. A conformação humana, meu irmão e minha irmã, é aquela que fala assim, pelo menos você está vivo. Né? Eu lembro e mostrei até o lugar esse final de semana para o Raul Pananet, em 2012 também. Uma beleza 2012. O lugar onde eu perdi 6 dentes da boca. Diz que o ser humano adulto tem mais ou menos 32, né? Na boca, né? E alguém falou para mim, pelo menos você ainda tem 28. Você perdeu 6, mas pelo menos você tem 28. E eu com os 4 dentes de baixo abertos, as raízes aparecendo, e eu vivi 2 meses à base de sopa. E a história do pelo menos. Pelo menos não foi pior. Pelo menos ainda você tem condição de estar num país de primeiro mundo. E o tratamento no país de primeiro mundo dentário, quanto é que é? Pelo menos você já casou. Porque se você tivesse que ir atrás de alguém para casar agora, faltando os dentes da boca. E a gente ouve na nossa vida muito pelo menos. Muito conformismo com a situação. Olha, pelo menos vocês ainda têm um lugar para congregar. Pelo menos ainda sobrou alguém para ouvir. Pelo menos as portas ainda estão abertas. E o conformismo, ele tenta trazer ao nosso coração de que as coisas ainda têm um fio de vida. Não de esperança, de vida. Não é um fio que leva à esperança, é um fio que mantém a vida. E tem uma diferença grande nisso. Um dos maiores personagens do Novo Testamento não é conhecido pelos seus grandes feitos missionários. E, na verdade, na maioria das pessoas, ele passa desapercebido. E o nome dele é Barnabé. Barnabé, o nome dele era José, e ele era de Chipre. Ele era irmão daquela mulher que Pedro recebe, que Pedro vai para a casa dela, depois que ele é liberto da prisão. Lembra que as portas se abrem, os anjos abrem as portas, e Pedro sai pela cidade de Jerusalém, vai parar na casa de uma tal de mulher que chamava Maria, e bate na porta e vê uma menina, vê que é Pedro, acha que é um fantasma, volta lá para dentro. E depois o pessoal vem e abre a casa e Pedro entra. Então, aquela mulher lá era mãe de João Marcos e irmã de José de Chipre, conhecido depois como Barnabé. E Barnabé tinha uma característica tão diferente das outras pessoas que ele foi apelidado por Barnabé, José de Chipre, conhecido como Barnabé. E Barnabé significa filho da consolação. Filho da consolação. Bar, filho, Nabé, consolação ou encorajamento. E Barnabé tem essa figura no Novo Testamento de uma pessoa que ele não ficava satisfeito com aquilo que os olhos viam. Ele não se conformava com a situação atual da vida. Ele não ficava quieto com como as coisas estavam. O coração dele parece que mexia. E de todos os discípulos e os grandes homens de Deus que havia em Atos dos Apóstolos, ninguém teve coragem de falar com Paulo. Quando chegou o dia de conhecer Paulo, aquele que tinha sido conhecido como Saulo de Tarso, o perseguidor da igreja, não foi Pedro que foi falar com ele. Não foi João. Lembra de João Bar Jonas, filho do trovão?
aquele que pediu para cair fogo do céu sobre aquela cidade de Samaria, porque não receberam Jesus, não foi ele que foi falar com Paulo. Não foi Tiago, meio-irmão de Jesus, a figura mais importante dos primeiros dias da igreja. Inclusive não foi Pedro, foi Tiago, viu? Que ficou ali na liderança junto com Pedro até o momento da sua morte, foi aceito pelos judeus muito mais do que Pedro no início da igreja. Não foi Tiago que foi falar com Paulo. Quem foi falar com Paulo foi um tal de José de Chipre, que aceitou Jesus, provavelmente no dia de Pentecostes, e tomou de uma coragem tão grande que enfrentou aquele que antes era perseguidor e falou, talvez, você está aqui, meu amigo, conta a sua história para mim, como é que isso aí aconteceu? Foi o Barnabé que pegou Paulo pela mão e trouxe em Jerusalém e falou, Pedro, Tiago, senta aqui, vocês precisam de ouvir esse cara. Meu, vocês precisam de ouvir a história desse homem. Alguma coisa aconteceu no coração desse homem que vocês precisam ouvir a história dele. Ele se converteu de verdade. Vocês estão com medo dele, mas ele se converteu de verdade. Barnabé tinha essa figura de animar, de empurrar as pessoas ao conhecimento de que valia a pena, de que Deus era fiel e era poderoso. E aí que surge essa figura do consolo de Deus na palavra de Deus, que é muito diferente do nosso. Que não é um conformismo pela situação, mas é um ânimo pelo futuro prometido. Não é um conformismo pela situação causada pelo passado, é um ânimo pela promessa do que vai acontecer no futuro. Não é um conformismo pelas histórias que te trouxeram aqui até hoje, é um ânimo pela história que Deus já contou hoje do que vai acontecer amanhã. Esse é o ânimo de Deus, esse é o consolo de Deus. Esse é o empurrão de Deus, de que o futuro é muito mais promissor do que aconteceu até agora, mesmo quando a circunstância atual é contrária. Mesmo quando a circunstância atual, ela te desanima, ela te põe para baixo, ela coloca dúvidas na sua cabeça e no seu coração do que os próximos 5 minutos vão te prometer. Eu não sei se você já passou por uma angústia na sua vida, não porque você pensava do que você planeja pelos próximos 5 anos da sua vida, né? A gente vê o pessoal, né? O que você espera dos próximos 5 anos da sua vida? Como é que você se vê daqui 5 anos? Não essa angústia, mas a angústia do que você não sabe do que vai acontecer nos próximos 5 minutos. De que você está passando por uma situação tão contrária e tão contrariante àquilo que você tem de expectativa, que você não sabe se dali 5 minutos você vai estar vivo. Nessas horas aparecem pessoas para te conformarem. Ei, fica tranquilo. Não pode acontecer para você nada do pior do que isso. Mas o consolo de Deus fala assim, você vai sair daqui vitorioso e você vai ter um testemunho para contar em nome de Jesus. As pessoas falam, olha, talvez daqui possa acontecer alguma coisa. Mas o consolo de Deus fala assim, olha, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará, vai dar certo. Deus vai fazer alguma coisa, Ele vai me resgatar, Ele vai me ajudar, Ele vai me levantar e Deus vai ser glorificado na minha vida, em nome de Jesus. Paulo, durante a noite, tem essa visão, voltando para o texto e partindo já para nosso término. Ele tem essa visão. E na visão, Jesus aparece para Paulo dizendo, o Senhor aparece para ele em visão. E a primeira coisa que fala é, não temas. Não temas. A pessoa fala, durante a Bíblia, durante 365 vezes, fala a palavra não temas, ou 366, né? 366, né? Fala a palavra não temas. Glória a Deus por isso, uma para cada dia do ano, inclusive no ano bissexto, não é? Isso é maravilhoso a gente pensar dentro de um ambiente como esse, controlado pelas as nossas emoções, que já cantamos, já louvamos, viemos cheiroso, perfumado, já vencemos até o cansaço para chegar até aqui. Mas no dia que o medo vem aqui na porta e faz assim, ei, cheguei, ó.
estou aqui. E o medo vem disfarçado de migração, de doença, né? O medo vem disfarçado de problema na família. O medo vem disfarçado de tanta coisa. De situação financeira contrária. O medo vem disfarçado até mesmo de medo pela morte iminente por conta de alguma coisa que pode acontecer. É difícil. Mas no dia que o medo bateu na porta de Paulo, pelas circunstâncias que ele estava vivendo, ele não teve uma visão de quem estava na porta, ele teve uma visão do Senhor, dizendo para ele, não temas. Não temas. Olha, não temas. A situação é contrária. O problema é perigoso. Mas eu não vim falar nada disso. Eu vim falar para você, não temas. Não temas e além de não temer, mas fale e não te cales. Faça aquilo que você foi chamado para fazer e não te cales. Dê o passo que você foi convidado a dar. E não faça outra coisa. Eu já falei para você muitas vezes, eu acho que eu estou sendo repetitivo até nisso, da igualdade, da semelhança entre o teimoso e o perseverante. Você já sabe isso de cor. Mas o maior problema da teimosia é quando ela cai no conformismo de que as coisas não vão acontecer. Aí ela jamais vira perseverança. Quando a teimosia é um ato externo, não uma convicção interna. Quando a teimosia é feita para que os olhos dos outros vejam e você já não acredita mais. Esse é o grande problema. Quando a teimosia é um ato automático seu, não uma convicção do seu coração de que esse é o correto a fazer. É por isso que o perseverante aparece depois do chamamento de teimoso. Porque ele consegue mostrar que ele no coração sempre creu que era verdade. Que ele não fazia daquela maneira porque ele era birrento. Porque ele não andava daquele jeito porque ele simplesmente queria contrariar as pessoas. Não. Porque no seu coração existia convicção de que aquilo aconteceria. É por isso que por mais que as pessoas olhassem para Jó e chamassem ele de teimoso por não assumir o seu pecado e a sua culpa, no final, eles só poderiam olhar para ele e falar assim, como esse homem perseverou. Como ele era íntegro no seu pensamento, no seu coração, para ver a realidade. Paulo, não temas, mas fala e não te cales. Jesus tem condição de olhar o nosso coração e enxergar o termômetro da nossa fé. Abraão, o pai da fé, quando é apresentado em alguns capítulos da Bíblia, o 15, o 18 e talvez até o 21, ele aparece algumas vezes, parece que meio que desconfiado da situação. No capítulo 15, por exemplo, depois que ele entrega dízimo ao Senhor, que nós lemos hoje na nossa escola dominical, ele fala assim, Senhor, eu estou aqui, aconteceu, do jeito que o Senhor falou que eu ia ser enriquecido, mas quem vai ser meu herdeiro é o Damasceno Eliezer. E você pode dizer qualquer outra coisa, porque trocando em miúdo, Abraão está falando o seguinte, o Senhor prometeu que me engrandeceria, mas filho eu ainda não vi não. Eu não vi o filho que o Senhor falou que me dar. E Deus ali, percebendo o termômetro de Abraão, em vez de chamar Abraão agora de um homem teimoso, começa a renovar a fé de Abraão e entregar para Abraão consolo. Isso da vida de José fica tão claro que no capítulo de número 50, depois da morte de Jacó, os seus irmãos se reúnem em volta dele e falam assim, agora José vai arrancar o nosso couro e vai matar a gente. Certeza que ele vai fazer isso. Eles inventam a história de que falaram com Jacó antes de Jacó morrer, e Jacó disse para dizer para os irmãos, olha, escuta, fala para o seu irmão, para José, que eu pedi para ele não matar vocês. Não está na Bíblia, não tem nada disso aí. Isso é invenção dos irmãos de José. Mais uma invenção dos irmãos de José. Eu acredito piamente, pelo que a Bíblia me revela aqui nas suas escrituras, que é muito provável que Jacó foi para a sepultura sem nunca ter sabido o que os irmãos fizeram com José. Porque quando ele vai dar profecia sobre José, ele fala assim, olha, os flecheiros lhe cercaram, mas o seu arco foi mais forte. Não fala nunca, Jacó falou, olha, perdoa os seus irmãos. Não tem nada disso. Se José chora,
E aí ele falou, ih, rapaz, ficou com raiva, deve estar com raiva da gente, está até chorando de raiva, né? Aí José falou assim, vocês estão nessa ainda? Será que vocês não perceberam que todo o mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bem para a conservação de um grande povo? E aí o término dessas palavras, aí com estas palavras, José consolou os seus irmãos. E que consolo era isso? Ei, será que você não percebeu que todo esse passado que você viveu não é para você ter uma vitória do passado, mas é para você ter uma projeção de um futuro glorioso? Deus não está interessado simplesmente nas suas vitórias, dos seus traumas do passado. Deus está projetando a sua vida a um futuro glorioso. As coisas que estão à frente são melhores do que aquelas que você já venceu no passado. Essa é a ideia de te trazer consolo, é te apontar um futuro glorioso. Alguns falam assim, o melhor de Deus ainda está por vir. Outros falam, não, o melhor de Deus já veio. Foi Jesus na cruz do Calvário. Não, o melhor de Deus está por vir. Porque na cruz do Calvário, ele veio para a nossa redenção. Ele morreu e precisou de sofrer. Mas ele volta mais uma vez. E a próxima vez que ele volta, é para um futuro glorioso de glória eterna com ele. O melhor de Deus está por vir. E esse passado que trouxe para ele dor, aguarda para ele um prêmio de glória com a convicção e a consagração de todos nós morando com ele no céu. Jesus vai ser glorificado mais uma vez ainda. Ele vai ser exaltado ainda mais uma vez. Ainda não se dobrou todo o joelho e toda a língua confessou que só ele é o Senhor, ele ainda vai ser glorificado. O melhor de Deus ainda está por vir. Paulo, não temas. Olha, não se cale, mas fala, ponto e vírgula, porque eu sou contigo. Estou com você, Paulo. Paulo, estou andando com você, Paulo. Olha, a Ana pode confirmar isso com você. Se tem uma pessoa que não gosta de fazer nada sozinho, chama-se William Gutnick. Se eu tenho que ir no posto de gasolina, eu falo assim, vamos comigo, Noah? Vamos comigo, Sara? Vamos comigo, Nádia? Eu tenho que levar alguém comigo. Eu não gosto de andar sozinho, eu gosto sempre de andar em companhia. Porque companhia você conversa, a companhia você relaxa, a companhia você troca ideia, você se aproxima de alguém. Eu não gosto de ficar sozinho. Mas aqui Paulo, na visão noturna, no meio da noite, disse para ele ficar despreocupado. Porque se Paulo gostasse de companhia, ele tinha a melhor companhia para estar com ele. Paulo, eu sou contigo. Eu estou com você, Paulo. Eu vou andar com você, Paulo. Eu vou estar do seu lado, Paulo. Eu não sei se você já conheceu alguém muito importante e se sentiu honrado por estar ao lado de alguém muito importante. Algumas experiências dessas na vida eu tive, de estar com alguém que, dentro do meio da sociedade onde a gente está, é uma pessoa muito importante. E quando você está com uma pessoa muito importante, você até troca o jeito que você fala. Olha, o fulano estava comigo? Não, o fulano estava comigo não. Eu estava com o fulano, né? Porque ele é a pessoa mais importante. Mas aqui no texto, Jesus estava falando assim, ele se reconhece, ele sabe que ele é o mais importante. Inclusive falando aos seus discípulos, ele falou assim, olha, é o seguinte, vocês me chamam de Senhor e Mestre, e eu sou. Jesus sabe quem ele é. Mas aqui para Paulo ele está falando assim, Paulo, mesmo eu sendo mais importante, eu estou com você. Mesmo eu tendo muita coisa para fazer, reger o universo com a palavra do meu poder, eu acompanho a sua situação e a sua circunstância particular, Paulo. Pessoal. Interna. Aquilo que ninguém viu aqui no texto até agora, Paulo, da dificuldade que você tem de aqui mesmo até acreditar, se você sai dessa cidade vivo, Paulo, eu te vi. E eu estou falando para você, não só você sai vivo, como eu estou com você. E aí ele resume dizendo alguma coisa que não era clara. Não era clara aquilo que ele estava vendo. Foi quando ele fala assim, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal. Sabe o que é isso? É dar confiança para você, de que todas as armadilhas preparadas no caminho para te fazer fracassar já foram desmanteladas pelo Senhor. Tem armadilhas que foram preparadas para alçar sua família,
para alçar os seus filhos, para roubar a sua paz, para roubar a sua esperança. E Jesus está falando assim para Paulo: olha, Paulo, é o seguinte, ninguém vai pôr a mão em você. Existem forças espirituais, meus irmãos, principalmente os varões aqui, que são muito mais fortes do que nós. Infinitamente mais fortes. Alguns dias atrás, um dos nossos irmãos me ligou e falou: pastor, eu vi uma entidade que eu entendi que era uma entidade maligna olhando o trabalho da nossa igreja, despreocupado. Porque sabe da pequenez que nós temos. Eu entendi isso que ele falou dessa maneira. Porque sabe da nossa pequenez. Porque sabe que o braço nosso não é comprido para esticar. Mas Jesus me promete que todas as armas preparadas contra nós já foram desmanteladas. Ninguém vai pôr a mão em você. Ninguém vai pôr a mão nessa igreja, ninguém vai pôr a mão no trabalho que esse ministério está fazendo, ninguém vai pôr a mão nos nossos jovens, ninguém vai pôr a mão nas nossas crianças, ninguém vai pôr a mão nos nossos homens, nas nossas mulheres, ninguém vai pôr a mão, porque Jesus nos acompanha para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E aí ele fala uma coisa que é maravilhosa para Paulo, e para mim me encoraja hoje, no dia de hoje. Esse é o consolo que eu tirei dessa palavra enquanto eu meditava. Ele falou assim: olha, pois tenho muito povo nessa cidade. Parece que não. Parece que a coisa é contrária. Parece que a projeção... Mas esse final de semana tivemos... Eu, o Raul e a Ana fomos no Brasil esse final de semana. Demos um pulo no Brasil. Sul da Flórida. A região de Deerfield, Pompano ali, você não precisa de falar inglês. Você entra na padaria, está apinhado de brasileiro. Você entra na churrascaria brasileira, você parece que está comendo uma churrascaria no Brasil. Sabores. Como na igreja, não tinha lugar no estacionamento da nossa igreja. Igreja apinhada, saindo gente pelo ladrão. Aí você volta para uma realidade de uma cidade como Los Angeles e você fala assim: será que o Senhor que abençoou o sul da Flórida não abençoa o sul da Califórnia? Mas nessa noite o Senhor consola o meu coração, não para que eu me conforme com o estado atual das coisas, mas para que eu, pelos olhos da fé, enxergue que ainda há muita gente nessa cidade. Há muita gente aqui. Há muita gente para ser alcançada, há muita gente para ser conquistada, há muita gente para ser transformada, há muita gente para ser mudada, há muita gente para ser lavada e remida no sangue do Senhor Jesus Cristo. Há muita gente nessa cidade. Para a sua casa, há muita expectativa e muita esperança para aquilo que Deus vai fazer. Há muitos projetos para Deus concluir ainda onde você está. A gente fica pressionado a querer tomar uma atitude porque a nossa situação atual, a circunstância atual é ruim. Aí a gente olha para o passado. Senhor, me dá uma palavra que conforme com as situações que eu passei no passado, mas a palavra de Deus hoje para você é quanto ao futuro. Vai dar certo lá na frente. Vai funcionar. Vai ser bênção. Vai ser alegria para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E eu termino por aqui. Quando José termina de falar com os seus irmãos e faz toda aquela palavra de consolação, eu não sei como José chegou a esse nível. Se você tira um pouquinho da frente e você não conhece muito bem o que aconteceu depois, você fala assim: José é muito prepotente, né? Primeiro, quando ele resolveu fazer uma reconciliação com seus irmãos, ele falou assim: olha, Deus mandou uma fome no mundo para juntar a nossa família. Ô José, meu amigo, quer dizer então que Deus mandou um evento mundial por causa dos seus 12 irmãos? Poxa, José, dá licença, né, meu amigo? Você acha que você é a última Coca-Cola do pacote? Você acha que você é a última bolacha do pacote e a última Coca-Cola do deserto? Poxa, José, eu sei que você virou governador, mas, pô, dá um tempo, né, meu amigo? Já não foi demais, já não? Deus mandou uma fome no mundo para resolver o problema da família de Jacó. Já parece prepotência de José. Mas, na verdade, José mostra a intenção do seu coração, a que nível que ele esperava ser consolado por Deus.
A que nível que ele aguardava uma consolação do Senhor. A esse nível. De entender que uma projeção mundial podia trazer salvação e renovação para a sua casa. Depois de terminar tudo isso, de falar, olha, é bem verdade, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou todo o mal em bem para conservação de um povo grande, e eu vou cuidar de vocês, dos seus meninos. Fala que ele colocou os irmãos dele no melhor lugar que havia no Egito. E depois fala que alguns anos depois, agora farto de dias, José vem a morrer. Mas antes de morrer, que cara corajoso, meu amigo. Antes de morrer, depois de ter vivido uma vida desse jeito, de ter passado pelas experiências gloriosas que ele passou, de ter visto a mão de Deus sobre a casa e sobre a vida dele tão de perto, ele olha para os irmãos dele e fala assim, olha, certamente o Senhor vos visitará. Olha, ainda não terminou o que Deus está para fazer na nossa família. Ainda não terminou a história que Deus tem para fazer no meio de nós. Ainda não terminou aquilo que Deus tem para escrever. Olha, não é só isso aqui não, só isso aqui, José. Como assim só isso aqui? Certamente o Senhor vos visitará. Não, já não visitou, José? Não, tem mais coisa ainda para Deus fazer. Tem mais história para Deus escrever, tem mais esperança para Deus derramar, tem mais amor para Ele liberar, tem mais perdão para Ele transformar. Deus tem mais para fazer. Deus não tem mais coisa maravilhosa para fazer na sua casa, na sua família, no meio dos teus filhos. Não acabou, não. Tem mais coisa ainda para Deus fazer. Certamente o Senhor vos visitará. E quando Ele fizer isso, olha, vocês nem os meus ossos vocês deixem aqui, leva com vocês. Eu quero participar do que Deus vai fazer. Eu vou participar, nem que seja na lembrança de que fui eu que disse, eu vou participar. Esse é o meu consolo, esse é o meu legado. Saber que Deus usou a minha vida para transformar, para edificar, para mudar um lugar, para mudar uma região. Você já pensou o dia que nós pudemos dar um abraço, por exemplo, no nosso querido conterrâneo de Los Angeles, que passou por aqui, ficou tanto tempo, ficou conhecido como uma pessoa de Los Angeles, William Seymour, que na Rua Azusa, sem ser batizado no Espírito Santo, foi pregar sobre batismo. E começou o maior avivamento pentecostal da história, desde a igreja primitiva. Já pensou? Chegar lá ver o William Seymour no céu, rapaz, você não sabe onde chegou. Não, eu sei sim. Como é que você sabe, William Seymour? Porque os meus olhos viram. Mas será cego de um olho. Pois é, foi justamente do olho cego que a fé alcançou para enxergar. Foi justamente aquilo que falhava na visão normal que a fé me ajudou a alcançar em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é a consolação que o Espírito de Deus oferece à igreja hoje em nome de Jesus. Posso orar por você? Nós já passamos do horário, mas vale a pena. Fique de pé, por gentileza. A situação, rapidamente, a situação lhe é contrária. E você está sendo forçado a se conformar. Hoje, o Espírito de Deus te anima ao invés de te conformar. Sabe o que vai fazer? Essa forma que está se cercando em volta de você, sabe o que o Espírito de Deus vai fazer? Ele vai fazer você romper, você vai se animar hoje. E você vai espalhar para fora da forma. Uma das partes da profecia de Jacó a José foi o seguinte: José é um ramo frutífero. Mas José é um ramo frutífero tão grande que os seus galhos, os seus ramos, eles vão além dos outeiros. Outeiros eram os muros da propriedade. O ramo de José é tão frutífero que ele cresce para fora da propriedade que era dele, e ele abençoa o seu irmão. Sabe o que está falando? Que José tinha um consolo e um ânimo tão grande que ele nunca ficava conformado ao seu espaço. Ele alcançava os outros. 2 convites para você hoje. Você que precisa ser animado por Deus, e você hoje que quer receber de Deus ânimo para animar. Você que quer receber de Deus hoje ânimo para animar. Ânimo como Barnabé. Aquele ânimo que chega e não olha para a circunstância atual, mas olha para o futuro glorioso em Deus, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Vem à frente. Se Deus falou no seu coração, eu quero orar por você em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus vai te usar para animar. E Deus vai te colocar um ânimo novo hoje em nome do Senhor Jesus Cristo.
Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim seu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Vem orar para os nossos irmãos em nome de Jesus. Glória a Deus, bendito seja o teu santo nome, Senhor. Amado Pai, nessa hora, Senhor, clamamos pelo sangue de Jesus, Senhor. Te damos graças, ó Deus, pela tua boa palavra que falou aos nossos corações. Ó Deus, e tu conheces, ó Deus, o mais íntimo de cada coração, cada vida que veio à tua casa, Senhor Deus, nessa noite. Tu conheces, ó Deus, aquelas coisas que precisam ser transformadas em nossas vidas, ó Deus. Por isso, Senhor, pelo teu Espírito Santo, transforma, opera, Senhor Deus, essa grande mudança no nosso ser, no nosso caráter, na forma como nós caminhamos por essa terra, Senhor Deus. Que tu venhas tocar, Senhor Deus, de uma maneira poderosa em nossas vidas, ó Deus, endireitando nossos caminhos, resplandecendo, Senhor Deus, a tua luz em nosso rosto, Senhor Deus, e que nós possamos dar frutos, ó Deus, em nossos lares, mas muito além, Senhor Deus. Alcança através das nossas vidas, nossos vizinhos, ó Deus, nossos colegas de trabalho, Senhor Deus, as pessoas que nós passamos, que o Senhor coloque em nossas vidas, ó Deus, e que nós possamos ser essa fonte de água viva que transborda, Senhor Deus, que jorra para a eternidade, Senhor Deus. Nós te louvamos, te adoramos, ó Deus, e confiamos no poder do teu Espírito Santo em nossas vidas, sobre essa congregação, por aquilo que tu vais operar, ó Deus, aqui neste lugar. Senhor Deus, muitas vezes nós não vemos com os nossos olhos, ó Deus, mas com os olhos da fé, nós vemos, ó Deus, o grande bem que tu farás em nossas vidas e para essa cidade, para esse estado da Califórnia, para os Estados Unidos da América, Senhor Deus, para o Brasil. Nós suplicamos o teu favor ali naquela nação, em Jerusalém, em Israel, aqui no México, no Canadá, em todos os cantos do mundo. Nós te louvamos, te adoramos, ó Deus, pelo bem que tu estás fazendo em nossas vidas, e te damos graças em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Jesus.